Quem tá feliz aí, gente? Quem tá feliz? Gente, pensa no desafio que eu estou aqui em casa. Olha aqui, é o maior, maior quantidade de gente por metro quadrado no planeta hoje. Aí imagina esse bando de comunicador aqui, eles têm que ficar quietos. Eu falei, eu vou ministrar. Então vocês vão ter que ficar, ó, passa um selante na boca. Gente, ó, nossa mesa tá pronta para o nosso Rosh Hashanah. Claro que não vai ser só isso, né? Mas tá lá, nosso bolo. Levanta aí. Ai, tá pesado pra caramba esse negócio. Ó, bolo pronto. E temos ainda maçã com mel. Tudo pronto, gente, para um ano doce e feliz. Gente, quem fez bolo? Agora vamos abrir câmera, né, gente? Não é possível que hoje, um dia de festa, vocês vierem, vocês vão me dar esse desprazer de ficar com a câmera fechada. Hoje não tem desculpa. Hoje não tem desculpa. Eu quero ver todo mundo. Não importa se a Mel, gente, chegou e foi se embelezar todas. Entendeu? Aqui, ó, Thaís e Juliano estão tudo lá, ó, chique. Hoje é dia de festa, gente. Então, por favor, eu quero todo mundo de câmera aberta. A única pessoa que tá liberada, acho que é a Priscila, que falou que tava no caminho. Mas todo mundo com as câmerazinhas abertas. E, amados, ainda dá tempo de você mandar essa mensagem para alguém muito especial e falar para essa pessoa que ela precisa estar aqui hoje. Ela precisa. Queridos, eu tô com meu coração transbordando, transbordando, porque aquilo que Deus entregou para esse ano novo, esse Rosh Hashanah, acredito que realmente vai impactar as nossas vidas, impactar as nossas vidas. Então dá tempo ainda de você chamar uma pessoa para ela poder estar aqui conosco e para nós começarmos esse momento, eu quero convocar toque do chofar. Amados, o chofar anuncia que o rei está voltando para o trono. E quando ele volta para o trono agora, depois desse tempo, onde ele esteve no campo, ele volta para o julgamento. Quero dizer para vocês que Rosh Hashanah marca o início de uma nova estação. E assim como nós temos feito todos os meses, trazendo a clareza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e de como nós precisamos nos preparar. É com muito temor no meu coração que eu quero trazer algumas coisas importantes sobre tudo aquilo que nós precisamos entender dentro desse tempo, dentro dessa atmosfera que nós estamos vivendo, para que realmente nós possamos adentrar esse ano judaico, 5.786, entendendo tudo aquilo que Deus vai liberar sobre as nossas vidas. E aqui eu quero já começar quebrando um pouquinho, né, dúvidas ou até paradigmas que se levantam, porque uma coisa que às vezes as pessoas questionam, que dentro do calendário judaico a gente tem uma celebração dupla. A gente celebra duas vezes o ano novo, ok? Esse ano novo que nós estamos celebrando agora, em Rosh Hashanah, que é o primeiro de Tisrei, é o ano que ele é marcado, ele é conhecido como a data de nascimento da humanidade. Segundo os judeus, é nessa data que a humanidade foi criada. É nessa data que Deus criou o mundo.
Aliás, criou a humanidade, né? Porque o mundo ele criou alguns dias atrás. Mas é nessa data que marca esse início da humanidade. E é também para Israel, para o povo judeu, o novo ano civil. Então, em Israel, oficialmente, eles estão iniciando um novo ano, ok? E em Rosh Hashanah, nós somos convidados a um tempo de introspecção, a um tempo de meditarmos sobre quem nós somos em Deus e sobre as escolhas que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Então, é um tempo muito importante. Para os judeus, esses dias que vão preceder Rosh Hashanah até chegar em Yom Kippur, são 10 dias, são chamados de os dias temíveis do Senhor, porque eles acreditam que é nesse período de tempo, nesses 10 dias, que Deus julga o seu povo e determina quem é que vai ter o seu nome escrito no livro da vida e quem é que vai ter o seu livro escrito no livro da morte. Então, é um tempo onde nós precisamos estar muito atentos sobre tudo que nós vamos fazer, sobre as escolhas que nós vamos fazer. Porque as escolhas que vamos fazer neste tempo vai determinar a nossa colheita ao longo de todo o ano. Então, eu quero iniciar esse momento, primeiro agradecendo ao Senhor, porque Ele está nos dando uma nova oportunidade. Ele está nos dando uma oportunidade de alinharmos o nosso tempo. A hora que eu fui organizar aqui, Deus falou para mim: traga o relógio. E eu trouxe o relógio. E aqui nós temos o leão, que representa nosso Cristo. E vocês vão entender a importância de Yeshua em 5.786. Amém? Vamos orar então, amados? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero glorificar, eu quero engrandecer, eu quero louvar o teu nome, Pai. Obrigada por esse tempo em nossas vidas, obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito, obrigada, Pai, por todos os alinhamentos e obrigada porque, como teus filhos, enxertados na oliveira verdadeira, nós também podemos comemorar Rosh Hashanah. Nós também temos acesso a esse portal espiritual e estratégico nas nossas vidas, Pai. E o que eu te peço é que nesse momento venha um espírito de discernimento sobre todos nós, Pai. Que possamos ter as nossas mentes levadas ao terceiro céu. Que possamos estar, ó Pai amado, diante do teu trono para receber diretamente de ti tudo aquilo que nós necessitamos para essa estação. Eu glorifico o teu nome, Pai, e declaramos desde já que todos nós possamos ter um ano bom e doce, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu vou pegar a minha telinha aqui, só um pouquinho, porque eu preparei uma apresentação, que eram muitos detalhes. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês, amados, é que Rosh Hashanah, ele é uma festa de 3 dias, ok? Então, iniciou-se ontem. Lembra que no calendário judaico, o dia ele começa na viração do dia, né? Ali por volta das 18 horas, 18 e pouco. Então, nós começamos Rosh Hashanah ontem, tá bem? Ontem foi o primeiro dia de Rosh Hashanah. E ele se encerra amanhã à noite. Então, é um dia, é uma comemoração de 3 dias. Inclusive, teve algumas pessoas que mandaram mensagem para mim no privado, falou assim: ah, eu não consegui fazer o bolo. Falei, então aproveita que você tem mais um dia para você fazer, ok? Você pode fazer esse bolo amanhã ainda. Não perca essa janela, queridos. E às vezes a gente pensa assim: ah, mas um bolo, o que que o bolo vai significar? Tudo tem significado para o judeu. Tudo remete a algo importante. Então, nós cumprirmos, né, com algumas coisas também é importante porque isso vai criando marcas na nossa vida. Isso vai criando, né, os memoriais na nossa vida para que a gente possa se lembrar.
Vocês viram, né, que nós estamos aqui com o grupinho aqui, né? E a Ana, antes da gente começar, a Ana falou. Ela falou assim: Ah, eu me lembro que a primeira festa que eu vim na sua casa foi há 2 anos atrás, uma festa de Rosh Hashanah. Eu lembro das comidas, da comemoração. Então, isso de alguma forma marcou a vida dela. E depois, querendo ou não, depois daquela festa, foi quando ela começou a caminhar mais próximo a nós, né? E foi se aproximando. Então, uma das coisas que eu amo demais é que, justamente dentro do calendário judaico, com todas as festas que nós temos, é um período para nós nos alegrarmos, para nós nos regozijarmos, e, inclusive, para que a gente possa mostrar para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de se conectar com Deus, de que viver com Deus é uma vida de alegria, é uma vida de celebração. Amém? Deixa eu só fechar aqui. Então, eu quero que você possa, se você tiver com alguém aí do seu lado, eu quero que você possa declarar para essa pessoa que seu ano seja doce como mel. Se você de repente está sozinho, que você possa declarar para você mesmo que o meu ano seja doce como o mel. E dentro do calendário judaico, lembrem-se que nós estamos entrando no ano de 5.786, que vai se conectar lá depois com o nosso 2026, ok? E algumas coisas que nós precisamos entender. Dentro de toda a cultura judaica, dentro de todo o ensinamento, eles declaram que, como nós começamos um ano, assim ele seguirá. Lembra que Rosh Hashanah começou ontem, ok? Então você já precisa observar como foi o seu dia ontem. O que que você fez ontem? Como você se comportou ontem? Como que você se comportou hoje? E como você vai se comportar amanhã? Porque a forma como você vai lidar com as suas emoções nesses 3 dias vai determinar como você vai lidar com as coisas ao longo de todo o ano. E após esse início de Rosh Hashanah, nós teremos 10 dias que são ditos, né, como julgamentos dos céus. Lembra que o rei estava no campo. E agora o rei retorna para o trono. Por que que o rei retorna para o trono? Porque ele volta para julgar. E o Senhor, ele julga todos nós. E você precisa entender como está o seu coração, para que você possa clamar a Deus, para que ele tenha misericórdia no julgamento dele acerca das coisas que você fez no ano seguinte, acerca de como você se comportou no ano seguinte, porque isso vai determinar como você vai colher os frutos nesse ano que se inicia. Então, você precisa, queridos, especialmente, né, nesses 3 primeiros dias, mas eu diria para você até Yom Kippur, cuide do seu coração, vigie o seu coração, vigie os seus pensamentos e os seus sentimentos, porque nós estamos em dias de juízo, estamos em dias onde Deus está julgando a terra. Então, nós não podemos ser pegos, desprevenidos ou de surpresa com o nosso coração torpe, com orgulho, com soberba, com incredulidade. Porque a incredulidade, amados, também nos afasta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Esse é um ano, queridos, e aqui eu quero explicar um pouquinho para vocês. Durante umas 3 semanas, eu parei para realmente eu estudar. Então, eu fui buscar muitos estudos, fui buscar muito a conexão de Deus, né? Fui buscar a revelação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre cada um aqui da companhia de Daniel, né? Fui buscar alguns estudos, obviamente, né, com judeus messiânicos, que para eles, né, realmente eles estão ali adentrando esse novo ano. E alguns pontos aqui são pontos que foram ditos em comum, porque é uma coisa que a gente precisa entender, isso eu já falei para vocês diversas vezes. Para o judeu, tudo tem uma simbologia, tudo tem uma conexão. Então, para o judeu, ele é muito forte a questão dos números e das palavras. Cada número tem um significado. Quando a gente estuda o alfabeto judaico,
Cada letra no alfabeto judaico, ele tem um número que simboliza aquela letra. Tanto que todas as vezes que a gente faz ali o nosso mês, né, o nosso mês judaico, sempre vai vir para aquele mês uma representação da letra no alfabeto judaico e o que significa aquela letra, ok? Eu não vou dar uma aula para vocês de gematria, que é a matéria que estuda justamente isso, que vai dizer qual é o significado de cada letra, o número de cada letra. O meu objetivo aqui não é isso. A gente, quem sabe, um dia a gente né, para a gente chegar nesse nível. O que que você precisa entender? O que que você precisa ter como clareza? O que você precisa levar para a sua vida? Esse ano de 5.786 é um ano onde Yeshua vai ser colocado como um ponto de grande destaque. Por quê? Dentro do estudo 5.786, o número 6, ele é um número que representa conexões. Então será um ano de grandes conexões. E quem cria a conexão entre nós e Deus é Yeshua, é Jesus, é o Messias. A palavra de Deus fala que há somente um intermediador entre os homens e Deus. E esse intermediador é Jesus. Então, esse é um ano, amados. E aqui eu quero chamar a atenção, porque às vezes a gente só se relaciona com Deus, a gente não se relaciona com Yeshua. E Jesus é uma pessoa. E você precisa se lembrar que Jesus é o nosso grande intercessor. Ele é o nosso grande advogado. É ele quem se coloca no trono celestial para nos defender. Então, nesse tempo, nesses dias de julgamento, quem está nos defendendo é Cristo. Então, você precisa se relacionar com Jesus. Porque no papel de Jesus você vai encontrar um intercessor, no papel de Jesus você vai encontrar um advogado. Esse número 6 ele é representado pela letra Vav. E a letra Vav, ela tem esse, né, eu trouxe aqui o desenho dela, ela representa como se fosse um gancho, como se fosse uma muleta, um apoio. Dependendo do desenho dela, ela vai representar como se fosse a espécie de uma cabeça de um prego, né? É um prego ali com a cabecinha dele, ok? E ela une, gente, dois mundos. O mundo físico. Deixa eu só ver aqui que tem gente querendo. Agora eu não vou conseguir apagar, né? Ela une o mundo físico e o mundo, queridos. O mundo físico e o mundo espiritual. Então, o que que acontece? A partir desse ano de 5.786, e nós precisamos entender que isso para a companhia de Daniel é algo muito profético. Nós vamos começar a ver essa quebra de paradigma entre sagrado e secular. Cada vez mais nós vamos começar a ver as pessoas entendendo que elas precisam se posicionar em Deus e que não haverá mais essa separação de que nós adoramos a Deus na igreja, no domingo, nos cultos e durante a semana a gente vive a vida do jeito que a gente bem entender. Não haverá mais, queridos, essa questão de nós sermos, nos denominarmos acerca de uma religião. Ah, porque eu sou cristão. Não, nós passaremos a entender que ser cristão é um estilo de vida. E que ou nós caminhamos com Cristo e seguimos as suas leis e respeitamos os princípios bíblicos, ou nós não estaremos mais fazendo parte dessa família. Então, esse é um ano, e aí eu vejo Deus conectando muito as coisas. Eu falei para o João que eu nunca imaginei, né, essa convicção no nosso coração e também essas confirmações acerca da importância, por exemplo, do MBA. Então, o MBA ele vem e ele vai ser lançado justamente em uma época profética
onde nós vamos ver cada vez mais as pessoas entendendo que não há mais essa separação entre sagrado e secular. Amém? Outro ponto importante. Aqui eu quero trazer para vocês o significado dos anos acerca das palavras. A gente não tem o 6 lá, o final, ele é representado por Vav. Mas nós temos 4 letras, queridos, que vão determinar o significado do ano de 5.786. É a letra o Tav, o Shin, o Pei e o Vav. E eu quero trazer isso para vocês, porque vocês vão compreender no todo o significado de todo esse ano e todos os desdobramentos que nós vamos ter, baseado justamente no resultado, né? Nessa soma que vai dar lá o ano de 5.786. Amém? Primeira letra, o Tav. O Tav, ele significa separação, juízo e peneira. Separação, juízo e peneira. Amados, nós precisamos entender, e isso já é uma, né? Como eu falei para vocês, eu fui buscar muitos estudos messiânicos. A partir de 5.786, nós vamos ver sim o início de um juízo de Deus sobre as pessoas e sobre a terra. Nós temos visto a maldade avançar em uma proporção como talvez a gente não viu antes. E não pensem que Deus está no trono olhando para tudo isso sem se importar. Não pense. O que vocês precisam entender é que Deus, depois de Yeshua, se tornou longânimo. Porque talvez você pode se perguntar assim, por que que Deus acabou com Sodoma e Gomorra? Por que que Deus acabou com o mundo lá em Noé? E por que que Deus não faz isso hoje, uma vez que a gente vê que talvez existe até mais maldade na terra do que naquele tempo? É porque Yeshua veio, queridos. E Yeshua, ele vem com o propósito de trazer redenção, não de trazer juízo. Só que chega um momento onde a longanimidade de Deus, ela também tem um ponto final. E é sobre esse tempo que nós vamos ver o início do juízo de Deus sobre a terra. E aqui eu chamo a atenção de vocês, amados. Mais à frente eu vou apontar isso para vocês. E uma das coisas que vocês precisam definitivamente compreender, eu falei para Thaís essa semana. Nós veremos muitas pessoas se afastarem definitivamente do Senhor, porque não haverá mais espaço para ficar em cima do muro. Nós veremos cada vez mais as pessoas ou se posicionando e assumindo esse papel como filhos de Deus ou realmente apartando da fé. Então não se surpreendam. Não se surpreendam. Porque veremos pessoas de dentro da nossa família. Veremos amigos próximos. Veremos pessoas que você vai falar assim: meu Deus, como pode essa pessoa? Ela tinha tanta unção e tanto poder. Mas unção e poder não significa que essa pessoa realmente está vivendo debaixo de um alinhamento divino. Então precisamos estar atentos, porque esse juízo de Deus, ele vem, ele se inicia sobre a terra a partir dessa estação. A letra Shin. A letra Shin, queridos, significa fogo, dentes e força consumidora. Amados, esse ano vai ser marcado por um fogo divino. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Se você é filho de Deus, se você caminha segundo o propósito do Senhor, você não precisa temer. O fogo, ele tem a função de gerar pressão e transformação. Para quem é filho, o fogo refina. O ouro, para ele passar por todo o processo de refinamento, ele passa pelo fogo. A espada, a têmpera da espada, para que ela se torne, né, algo extremamente resistente, ela passa pelo fogo. E muitos de nós, queridos, passaremos por esse fogo. A gente precisa entender que, como filhos de Deus posicionados, a pressão, ela sempre vai ser presente. Vocês lembram da palavra da Tati, né?
Para quem é crente, a fornalha é 7 vezes mais quente. Então nós precisamos entender que a pressão ela faz parte das nossas vidas como filhos de Deus. Mas não precisamos temer o fogo, porque no nosso caso, qual é o objetivo do fogo? Nos refinar. Refinar a nossa fé, refinar a nossa palavra, refinar o nosso vigor. Pode observar que quando uma pessoa está na prova, na prova, na prova, o óleo, gente, escorre, ela transpira unção, porque a pressão gera unção. Mas os ímpios, o fogo consome. Então, queridos, nós precisamos entender que é esse tempo de separação. Porque o fogo, ele consome, ele confronta e expõe tudo que ele toca. Então, também será um tempo que nós não vamos poder nos assustar. Porque o Senhor primeiro vai nos confrontar em muitos momentos e vai expor muitas coisas. Vai expor muitas situações. Com dois objetivos: refinar os filhos e fazer a separação em relação aos ímpios. Ok? A penúltima letra que é a PEI. A letra PEI, ela significa boca, falar, declarar. PEI representa o poder de uma declaração profética. E é a letra que representa essa década que nós estamos vivendo. Eu não sei se vocês vão se recordar, né, da guia profética que o Rony Chaves também sempre faz. E ele fala muito, nós estamos vivendo essa década, né? Essa década que representa esse profético. Então, essa é uma temporada dos profetas. E a boca do Eterno, ela está anunciando um novo tempo, uma nova estação. E aqui eu quero chamar a tua atenção, porque nós estamos em uma década profética. Nós estamos em um tempo profético. E a palavra de Deus, ela diz que na nossa língua está o poder de vida e da morte. Cabe a nós escolhermos com qual propósito nós vamos utilizar. Então, esse é um tempo onde tudo que for falado nesse ano, ele está cercado de um selamento. Ou seja, o que você determina é como se os anjos viessem e selassem aquilo que você está falando. Mas aqui você precisa cuidar. Por quê? Porque isso serve para o positivo e isso serve para o negativo. Se você não observar as suas palavras, você pode estar selando maldição na sua vida. Você pode estar selando maldição na vida de outras pessoas. Então você precisa abrir a sua boca para fazer declarações proféticas que vão levar você para uma nova dimensão, que vão levar você para uma nova estação. Declarações que façam com que você realmente avance, com que as suas estacas sejam alargadas, com que as suas tendas sejam alargadas, com que através da sua boca haja manifestação de poder, de sinais e de maravilhas. Amém? Vocês estão aqui comigo, queridos? Vocês estão entendendo o que vai acontecer a partir desse tempo nas nossas vidas? Amados, vai ser um tempo de separação, de preparação, porque só vai ficar aqueles que realmente estiverem comprometidos com o Senhor, estiverem comprometidos com o chamado de Deus, estiverem comprometidos com aquilo que realmente Deus tem determinado para a vida de cada um de nós. A última letra, que é o Vav. O Vav, ele tem esse significado, né, de gancho, de prego, de estaca, aliança, de fixação. Mas o Vav também significa humanidade, porque o número 6, ele é o número do homem. Então prestem atenção, porque nós estamos entrando em uma estação 5786. Ou seja, é uma estação onde o homem entra em destaque. Esse é um ano que representa um tempo de conexões e de união. E Vav, ele é como um gancho que une duas coisas. Então, ao significar o número do homem, que é o 6, ele traz a perspectiva de esforço,
de liderança humana. Ele é um elo, ele é como um elo que conecta dois mundos. Por isso que eu falei lá no começo que é um tempo onde essa divisão entre sagrado e secular vai acabar, ou pelo menos vai diminuir significativamente. Vai haver uma fusão, uma conexão entre mundo espiritual e mundo físico. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque é um ano de muitos alinhamentos. Nós veremos muitos alinhamentos políticos, globais e espirituais. O VAV, esse número 6, ele é uma espécie de uma dobradiça. E para esse tempo, ele inicia uma dobradiça entre eras. Eu não quero ser polêmica aqui, queridos, eu não quero entrar em detalhes muito profundos aqui dos estudos. Mas para os judeus ortodoxos, que são aqueles que não acreditam que Jesus já veio, esse ano marca o início de uma estação onde eles começam a esperar definitivamente a vinda do Messias. Do Messias deles. Eles começam a declarar isso. E é muito interessante porque uma das coisas, né, que os judeus ortodoxos acreditam, eles dizem o seguinte, que esse nosso mundo nasceu com data de validade, certo? Segundo todos os estudos rabínicos e tudo mais, eles dizem que o nosso mundo foi criado para suportar 6.000 anos. 6.000 anos. Então, é como se a partir desse tempo, desse ano de 5.786, a gente entrasse nessa última era. Como se nós estivéssemos caminhando para o fim dessa era. Ok? Então, fazendo as contas aí, acho que seriam aproximadamente 214 anos para o final dessa era que eles consideram, né? Essa era materialista de existência material da humanidade. Ok? De novo, não quero ser polêmica aqui, eu estou trazendo para vocês fatos, né? Estudos que eles usam para poder justificar, inclusive, algumas questões que estão acontecendo, inclusive a nível global, tá bem? Inclusive acerca dos posicionamentos que eles adotam diante de algumas situações, tá bom? Fiquem felizes, gente, porque assim, ó, vai dar tempo dos solteiros casarem, né? Os anjos passam aqui, diga amém. Vai dar tempo dos, né? Eu, Thaís, Juliana, vai dar tempo da gente ver os nossos netos. Vai dar tempo da gente ver os bisnetos, gente. Ih, vai dar tempo de fazer muita coisa. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês não se acomodem, porque ainda tem muito trabalho. Não vão pensando que o mundo tá acabando, não. Tem muito trabalho pela frente ainda. Amém? Queridos, o fato de 5.786, né, finalizar lá com 6, então representa o número do homem. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Nós poderemos ver muitas alianças, inclusive alianças globais sendo feitas, onde o homem vai estar no centro, não necessariamente Deus. Ok? Então não se assustem com as coisas que podem vir a acontecer. Porque é um ano onde o homem vai estar nesse posicionamento, ele vai se destacar muito. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Cuidem, cuidem com um negocinho que costuma picar os seres humanos, e tem alguns que já têm, né, uma tendencinha maior, que se chama orgulho. Porque esse é um ano onde nós seremos muito tentados no orgulho. Receberemos convites, seremos colocados em posições de destaque. E eu quero te dizer que se você não entender que você só está nesses lugares porque é Deus quem está colocando você, você corre o risco de cair do pedestal. E a queda, queridos, é muito pior do que a subida. Poderemos ver, sim, colapsos globais. Ai, Flávia, você está sendo a profeta do caos? Não, eu estou dizendo para vocês
tudo aquilo que já foi estudado, que foi, né? Eu achei muito interessante porque um dos estudos que eu fiz, o rabino ele falou assim: olha, o que eu estou dizendo, eu não estou sendo profético, eu estou sendo como um meteorologista. O que é o meteorologista? Ele estuda, né, as condições climáticas e fala que pode acontecer. Não é uma determinação de que vai acontecer. São coisas que podem acontecer e que nós precisamos estar atentos para isso. Porque a palavra de Deus também nos diz que ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Quem tem ouvidos, ouça. Nós, como filhos de Deus, queridos, nós não precisamos e não podemos temer o caos. Por quê? Porque quando o caos acontece, Deus ele sempre vai levantar um remanescente. Vocês viram o que aconteceu, né? Agora com a morte do Charlie Kirk. Gente, aconteceu quase que um avivamento. Você imaginar que numa despedida ali, numa homenagem, eles calcularam que entre pessoas que estavam lá no estádio e pessoas que estavam assistindo a transmissão, foi mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas ouvindo da mulher dele que ela perdoa o assassino. E que ela perdoava o assassino porque ela sabia que era isso o que ele faria. E era isso que ele faria porque é isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez por cada um de nós. Eu não sei quem tem acompanhado, mas o trabalho dele era um trabalho de ir no lugar talvez mais desafiador que nós temos hoje, que são as universidades. E ele montava uma espécie de um grupo ali para que pudesse debater de forma respeitosa com os grupos ideológicos. E isso era chamado de capítulo, chapter em inglês. E eles tiveram eu acompanhei até o 7º dia após a morte dele. Mais de 50 mil pedidos de abertura de capítulos. É uma espécie de uma célula ou de um pequeno grupo que as pessoas fazem dentro dos campos da universidade. E você imaginar que em uma semana, eles receberam um pedido para abrir mais de 50 mil capítulos. Entendam, queridos, que quando a semente morre, uma árvore nasce. E foi isso que aconteceu, e é isso que nós vamos ver cada vez com mais intensidade. Então, não temam o caos. Não temam o caos. Que você possa ser esse remanescente que Deus está levantando diante do caos. Amém? Outro ponto importante, esse remanescente, ele não vai se parecer mais com uma igreja institucional. Quem acompanha o apóstolo Crayola, gente, especialmente quem acompanha ele nos Semeandos, ele vem já há pelo menos uns 3 anos falando. Essa igreja, como a gente conhece hoje, ela tá com os dias contados. Essa igreja, como a gente conhece hoje, das pessoas irem lá no domingo, levantar a mãozinha, sentir uns arrepiozinho, né, derramar umas lagrimazinhas, se emocionar um pouquinho e chegar na segunda-feira e continuar reclamando, murmurando, questionando e continuar sonegando e continuar traindo e continuar enganando, essa igreja está com os dias contados. Nós estamos agora iniciando uma nova era, lembra disso. E vamos viver os tempos como o de João Batista. Quando João Batista foi levantado, queridos, para anunciar a vinda de Cristo, vocês precisam lembrar de uma coisa. E talvez você não se lembre porque falta estudar um pouquinho mais a Bíblia. E aí você precisa estar lá com o mestre Juliano, com o mestre Alex, com o pastor Marcelo, todas as quartas-feiras na escola de princípios. Porque se você não estuda a palavra de Deus, você se torna um refém de qualquer vento de doutrina que surgir na tua vida. Quando a gente vai entender o cenário onde o João Batista foi inserido, gente, naquele tempo havia o templo, tá bom? Se você não sabe disso, tô te falando.
Então, quando João Batista ia levantar, tinha o templo. O templo estava lá, bonitão. Havia sacrifício no templo. É só você estudar. Se você tá com preguiça de estudar, vai assistir The Chosen, que vai mostrar tudo isso. Tinha os sacerdotes lá que estavam ensinando o povo. Só que o silêncio de Deus pairava por 400 anos. Então, queridos, multidões, igrejas grandes, pregações extraordinárias, pregações emocionais, porque presta atenção em algo. Nós precisamos parar com esse evangelho motivacional. Com esse evangelho que fica afagando o nosso ego. Porque não foi esse evangelho que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou para uma vida motivacional. Jesus nos chamou para uma vida de renúncia. Ele deixa muito claro, a porta é estreita. Muitos são chamados. Poucos serão escolhidos. Cristo, ele nos adverte sobre a vida que nós vamos viver a partir do momento que nós vamos caminhar com ele. E não é uma vida de bam, bam, bam. Não é uma vida de fogos de artifício, muito pelo contrário. Então, queridos, vocês precisam cuidar com isso e entender definitivamente que vamos viver esse tempo onde vamos ver Joões Batistas se levantando para pregar o verdadeiro evangelho e para confrontar especialmente aqueles que pregam um evangelho motivacional, né? Aquilo que é gostosinho, que acalenta o nosso ego. A gente vai ver cada vez mais uma crescente onda de pequenas reuniões. Cadê a célula de Jundiaí? Cadê? Né? Já dá pra gente montar um pequeno grupo em Jundiaí. A célula de Ponta Grossa já está acontecendo. E eu quero desafiar os outros que estão acomodadinhos, que estão no gostosinho, só esperando o culto de domingo começar. Porque você precisa agora se tornar um multiplicador de tudo aquilo que você já recebeu. Esse é o tempo, queridos. Em Jundiaí a gente já tem quase uma igreja, né? Não é nem uma célula. Família do pastor Marcelo, família da Ellen, família da Lídia e do Alex, família da Aline com o Guilherme. Meu Deus do céu, já é maior quase do que a companhia de Daniel. Chegou o tempo, amados. Chegou o tempo. Veremos também uma crescente restauração da presença espiritual familiar. As pessoas elas vão de novo começar a se sentar à mesa para estudar juntos a palavra de Deus. Homens, homens, homens. Vocês são o sacerdote da casa de vocês. Sim, cabe a você o ensino da palavra de Deus. É de você que o seu filho precisa ouvir. Você precisa ser o exemplo. É você quem tem que ministrar sobre a sua mulher. É você quem precisa ministrar sobre os seus filhos. Veremos ainda muitos ministérios móveis. E em nome de Jesus, nós teremos o nosso, né? Nosso pastor Juliano Correia. Nosso busão da Companhia de Daniel indo lá para o Maranhão. Eu creio, nós vamos alugar. Glórias a Deus, o pastor Juliano tem carta E para dirigir ônibus. Tem experiência. Você tá pensando, Juliano? Pastor Juliano, que você trabalhou numa aviação à toa? Só porque para poder sustentar sua família naquela época? Não, Deus te deu a experiência, porque você será um pastor itinerante e levaremos a companhia de Daniel para os lugares inalcançáveis. E ali iremos ministrar. E ali veremos, queridos,
Eu creio que chegou o tempo de nós vermos os verdadeiros milagres acontecerem, pessoas sendo levantadas da cadeira de roda, surdos voltando a ouvir, cegos voltando a enxergar, paralíticos andando, amados. Porque é esse tempo da manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? O que que nós podemos esperar então desse ano de 5.786 e como que a gente vai se preparar? Amados, anotem isso, que isso vai ser o direcionamento para a tua vida para essa próxima estação. Primeiro, nós vamos sim viver um ano de desafios. Não dá para passar a mão, ok? Eu não vou ser leviana de vir aqui e falar, não, gente. Não, nós estamos vendo, queridos. Especialmente no Brasil, é um ano de um alinhamento político do qual eu acho que nós nunca vivemos. E nós precisamos orar muito, muito pela política no Brasil. Muito. Ah, mas eu já estou orando. Orem mais. Orem mais. Eu creio que Deus vai dar direções estratégicas para a intercessão, para que a intercessão possa trazer isso também para a companhia de Daniel, para que toda a companhia de Daniel se responsabilize. Esse não é papel, orar pelos políticos, orar pela nação não é papel só da intercessão. É papel de todos nós. Só que esse ano vai ser especialmente mais desafiador por aqueles que ainda não aprenderam a viver na dependência do Senhor. Quem aí passou luta nos últimos 2 anos, queridos, tem um. Como que eu posso falar? Tá com plus. Por quê? Porque já aprendeu a depender de Deus. Já viveu lá, né? Já ralou o popô na brita. Então já tá como se num caminho a mais. E isso vai facilitar um pouco a nossa vida, porque o que nós já vivemos vai nos servir de apoio para esses desafios que virão. Será ainda, queridos, um tempo de alinhamento. Pastores da companhia de Daniel, esse será um tempo onde nós verdadeiramente precisaremos nos dedicar à restauração. Porque nós seremos chamados para viver um verdadeiro evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo, ele inclui renúncias. Ele inclui abdicarmos de muitas coisas. Seremos convidados a abrir mão das coisas desse mundo para que possamos viver de fato as coisas espirituais. Muitos filhos de Deus vão experimentar a bênção do maná, mesmo no deserto. Ou seja, as bênçãos do eterno, mesmo estando no deserto em 2026, queridos. Ah, mas eu já saí do deserto. Amém, glórias a Deus. Mas para aqueles que ainda estão vivendo esse tempo, nós veremos uma abundância do Senhor. Só que aqui tem um detalhe, tá bom? E aqui eu quero que você olhe bem para o meu rostinho, para minha carinha, para os meus olhinhos. Queridos, entendam algo que eu tenho muito temor no meu coração para falar, mas que é da minha responsabilidade. Ensinar vocês sobre os princípios do Senhor é da minha responsabilidade e responsabilidade do João. Eu não estou preocupado se vocês vão gostar ou não, porque o Senhor vai cobrar isso de mim. E eu não quero agradar vocês. O meu papel não é agradar vocês. O meu papel é agradar ao Senhor. Não dá para você cobrar a fidelidade de alguém que é infiel. Então não dá para você cobrar fidelidade de Deus se você não for fiel a Deus. Ah, mas você vai de novo falar de dízimo e primícia? Vou. Porque a palavra de Deus ela é clara, queridos. E ela nos chama de ladrões. Eu já cansei de falar aqui e vou continuar repetindo. Eu não preciso do seu dinheiro. O João não precisa do seu dinheiro. A companhia de Daniel não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, amado. Quem precisa ser fiel é você. Porque é isso que determina você viver as bênçãos de Deus. Aí tem gente que vai falar assim: ah, mas não dá. A palavra de Deus fala: provai-me nisso. Nós temos diversos testemunhos aqui. Diversos. De pessoas que provaram a Deus.
e viram a fidelidade do Senhor. Então, esse é um ano, amados, onde o Senhor promete uma bênção sobre as nossas vidas. Mas não reclame se você não viver essa bênção. Porque se você não estiver vivendo essa bênção, é porque provavelmente você não está sendo fiel àquilo que Deus instituiu como princípio. Então, esse é um ano onde Deus está nos prometendo algo. E aqui presta atenção, especialmente para aqueles que vêm de lutas financeiras e que estão começando a se organizar, tá bom? Esse é um ano, queridos, onde nós vamos receber uma porção dobrada, como acontecia no Shabat do sexto dia. Lembra que lá no deserto, na viração do dia, de sexta para sábado, lembra que eles recebiam o maná, era a quantidade certa do dia, né? Só no Shabat que eles recebiam porção dobrada. Vocês lembram disso? Só que qual que era o princípio da porção dobrada? Não era para eles comer tudo, se empanturrar até, né, a barriga ficar inchada e comer tudo na sexta-feira. Não, o que que eles faziam? Eles comiam a parte da sexta e guardavam a parte do sábado, porque no sábado não chovia maná. Então, o que que Deus está nos falando para o ano de 5.786? Que Deus ele vai nos abundar. Para quê? Para que possamos armazenar. Então, esse é um tempo, amados, onde nós teremos que ter consciência e sermos de fato bons administradores dos recursos que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Não é o ano de nós sairmos vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Ah, fechei um contrato, vou ganhar 10 vezes o que eu imaginava. Você vai pegar a uma parte do que você imaginava que ia ganhar e aquelas 9 você vai guardar. Por quê? Porque nós poderemos viver tempos de escassez. Para quem é fiel, a escassez não vai chegar. Só que você precisa se preparar para que isso não aconteça na sua vida, para que isso não aconteça na sua casa. Amém, queridos? Amém, amados? Então precisamos de discernimento sobre o que nós vamos adquirir para que possamos ter a reserva que o Senhor vai colocar nas nossas mãos. Deus vai nos prosperar, mas existe um objetivo em 2026, para que possamos fazer uma reserva financeira. É estabelecermos uma reserva de emergência. Ah, Flávia, mas então é que eu não confio em Deus, que Deus vai suprir? Claro que você confia, mas sobre nós, Deus está querendo derramar uma unção como a de José, que soube administrar os recursos que foram colocados em sua mão, para que quando a escassez chegasse, eles não passassem fome, não morressem de fome. Amém? Outro ponto que você precisa ainda entender. Cuide com o que você declara. Eu já falei isso, mas quero reforçar. Se você declarar besteira, a besteira vai ser selada. Se você declarar morte, a morte vai ser selada. Se você declarar prejuízo, o prejuízo vai ser selado. Se você declarar infidelidade, infidelidade vai ser gerada. Então preste atenção no que você vai falar, ok? Será um tempo de nos prepararmos no natural. Então evitem gastos desnecessários. Façam uma reserva de emergência e se preparem caso haja mudanças no mercado. O bunker tá pronto, Pastor Juliano? A gente vive tirando sarro, né? Eu fico pensando se um dia isso acontecer de verdade. Misericórdia, Senhor. Então é um tempo para a gente. Queridos, eu sei que pode parecer bobagem, mas tem um dinheiro em casa. Tem um dinheirinho na sua casa, tá? Cuide onde você vai deixar os seus recursos. Ai, mas não, gente, por favor, não deixem dinheiro na poupança. Não deixa dinheiro na poupança. A poupança é do governo. Não deixa dinheiro na poupança. Aplica num CDB. Não vai conversar com o seu gerente do banco. Ele é a pior pessoa para te falar o que você faz com dinheiro.
Gerente de banco só quer vender aquilo que o banco pressiona ele para fazer. Procure um assessor de investimento. Procure uma empresa séria, ok? Ou procure o Juliano Panza, invista em imóveis. Isso é uma das coisas que eu e o João a gente fala sempre. Gente, terra é terra. Terra é terra. Imóveis pode dar o perregué que dá, mas ainda é uma das coisas que mais a gente consegue garantir de alguma forma, ok? Esse é um ano ainda de nós multiplicarmos talentos e diversificarmos habilidades. O maná chovia para os filhos no deserto. Então, esse é um ano, queridos, que vai chover maná dobrado. Oh, glória a Deus! Aleluia! Mas é para preservarmos. Ok? Não é para você sair comprando carro, comprando bolsa, sapato. É para você preservar. E aí, queridos, eu quero entrar, a gente já está caminhando para o fechamento. Eu quero falar de algo para vocês que foi muito, muito, muito forte. E vou, inclusive, já contar um testemunho. Estudando todo esse processo, né, do ano novo, do Rosh Hashanah, e é tão incrível como Deus, ele esconde algumas coisas para nos revelar no tempo certo, né? Gente, quantas vezes a gente já comemorou o Rosh Hashanah? Quantas vezes a gente já... Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre esta oferta. Oferta de Pidyon Nefesh. Nunca tinha ouvido falar. A Roberta tá lá, né? Chacoalhando a boquinha. Também, Roberta, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar. E eu fui estudar um pouco sobre essa oferta. E essa oferta, queridos, ela é chamada de uma oferta de resgate da alma, ok? Resgate da alma. Qual que é o princípio da Pidyon Nefesh? Ela é considerada extremamente útil para salvar uma pessoa de todos os tipos de julgamentos rígidos e de sofrimentos. Não apenas para curar doenças, mas todos os tipos de situações. Exemplo, problema com cônjuge. Ah, tô vivendo um problema no meu casamento tá acabando. Problema com os filhos. Ah, o filho rebelde. O filho que quer virar de esquerda, o filho que tá indo para as drogas, né? O filho que tá se rebelando, o filho que não respeita mais a autoridade. Antes de um exame importante. Ah, eu tô com uma. Ai, pode ser que eu tenha. Ah, o médico falou que pode ser um câncer, que pode ser um, sei lá, um glaucoma, um, sei lá, antes de um exame importante. Quando você está atravessando dificuldades financeiras ou dificuldades profissionais, problema com chefe, problema com cliente, não está conseguindo emprego, não está conseguindo cliente, né? Não está conseguindo pagar as contas para encontrar o amor. Gente, achei tão lindo isso. Falei, as solteira da companhia de Daniel. Ah, então, para encontrar amor. Casais que querem ter filhos e que não estão conseguindo ter filhos. E tudo que você precisar, gente. Pidyon Nefesh, ela funciona bem, ela é útil para todas essas situações, para todas essas coisas, ok? E como que você faz essa oferta? Como que você, então, né, vai ministrar essa oferta? Como que é feito essa oferta? Pidyon Nefesh é uma oferta que é dada para o sacerdote, o líder espiritual. E quando você faz essa oferta, ele vai orar para que a sua alma seja resgatada e você alcance o favor de Deus para sua causa. Ah, eu quero um marido, eu quero um emprego, resolver um problema financeiro, enfim.
E uma coisa importante, queridos, todo o esforço que você faz depois de dar esse recurso, esse dinheiro em Pidyon Nefesh, ele dá muitos frutos e respostas. Por quê? Porque o julgamento vai ser mitigado pelo Eterno, ou seja, vai ser diminuído. O julgamento vai ser mais brando. E é por isso que essa oferta, ela é feita nesta época. Porque nós estamos nos dias de julgamento. Então, este é o dia para você chegar diante de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia, e apresentar uma oferta diante de Deus, ok? Eu e o João, nós não ensinamos o que nós não fazemos. Eu só ensino aquilo que eu faço. E ontem, quando o Rosh Hashanah começou, eu falei para o João já estava lá em Minas. Eu liguei para ele e falei: amor, eu tô impactada porque eu estudei aqui. Foi ontem que essa oferta chegou nas minhas mãos. Eu estudei aqui e eu entendi que existe uma oferta que a gente nunca fez, João. João, essa oferta a gente nunca fez, eu nem sabia dessa oferta. Eu falei, amor, nós precisamos fazer essa oferta hoje. Eu não quero que passe a meia-noite sem nós fazermos essa oferta. Ele falou, tá bom, a hora que eu chegar no hotel eu te ligo. E aí ele me ligou, a gente orou, Deus colocou um valor no nosso coração. Nós fizemos a oferta e ligamos para o apóstolo Coraiola. E aí ligamos para ele, conversamos, falamos com eles algumas coisas, falamos para ele dessa oferta. Ele falou que ele também não conhecia essa oferta. E pedimos para ele, apóstolo, agora o senhor precisa orar. Agora o senhor ore para nos abençoar, para que realmente, né, o Senhor abra as portas. E queridos, ele fez uma oração. Foi uma oração assim tão poderosa. Ele teve uma visão com a gente, ele ministrou ali sobre as nossas vidas. E amém, eu fui dormir. Eu fui dormir e nós estávamos com uma questão, eu e o João, de uma documentação que a gente precisava tirar. E essa documentação ela ia ter um custo altíssimo. E essa documentação estava prevista para sair só dia 30 de setembro. E eu perguntei para ele, falei, amor, quanto isso vai custar? E ele falou assim para mim, em torno de uns 15 mil reais. E eu respirei fundo, falei, Senhor, tenha misericórdia. Ok. E aí ontem, depois dessa oferta, fui dormir. Entreguei pro Senhor. Ainda liguei para ele de novo, fizemos uma oração de Rosh Hashanah, né? Celebramos ali junto, eu e ele, e fui dormir. Hoje eu acordei, queridos. Era 7 da manhã, eu entrei no meu grupo ali de networking, abri meu e-mail, a hora que eu abri o meu e-mail, veio lá a notícia que a documentação estava pronta. E que aí eu precisava gerar a guia de pagamento para que eles pudessem dar andamento. E aí eu fui entrar para ver o pagamento. Vocês lembram o valor que eu falei para vocês, que o João achou que a gente teria que pagar? 15 mil reais. Veio a guia, sabe quanto? 7 mil. Menos da metade. Eu na hora liguei para o apóstolo, quer dizer, na hora não, né? Mais tarde, porque ele não acorda cedo. E falei, apóstolo, eu estou aqui para testemunhar que a oferta que nós fizemos ontem já gerou frutos. Porque só essa economia que nós tivemos, amados, já mostrou para nós o poder desta oferta. Então, queridos, eu não estou aqui para ensinar para vocês o que eu não vivo. Eu não estou aqui para falar de algo que não é a essência do que eu e o João praticamos. Eu estou aqui para testemunhar que não somente o Senhor tem nos desafiado para avançarmos sobre o conhecimento, porque é esse conhecimento que vai determinar os resultados que nós vamos colher, como também eu estou aqui para desafiar vocês, amados. Porque é através do desafio que Deus coloca nas nossas vidas que nós somos levados
a realmente provar o Senhor. E quando nós provamos o Senhor, quando nós apresentamos ao Senhor tudo aquilo que está em nosso coração, e eu coloquei diante de Deus as coisas que nós precisávamos para essa oferta. E o Senhor já veio liberando. Primeiro dia, gente. Primeiro dia. Não deu 24 horas da oração do apóstolo. Não deu 24 horas da oferta. O Senhor já manifestou sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu quero deixar uma mensagem final para vocês. Ok? Queridos, você não foi chamado para a letargia, mas para a entrega. Feliz é o homem que coloca a sua confiança no Senhor, até o ponto de deixar que ele formule os planos e dirija os seus caminhos. Nenhuma recompensa é mais doce do que sentir a aprovação dele, a aprovação de Deus. Nenhuma vida é mais tranquila do que aquela vivida de acordo com a sua vontade. Aos pés dele, a paz. Não haverá desordem no lar onde Cristo é o convidado de honra. Toda a vida se torna um hino de louvor quando o amor de Deus governa o nosso coração. E aí eu pedi para o Senhor, Pai, qual é o versículo que vai nos guiar por esse tempo? Qual é a passagem bíblica que o Senhor quer deixar como um farol que nos aponta para viver a tua vontade? E essa é a palavra, queridos. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Eu quero orar com vocês. Amém, queridos? Se você sentir no seu coração, se você entender que você precisa também fazer essa oferta, que é uma oferta de remissão, a oferta de Pidyon Nefesh, você pode fazer, ok? Vocês têm os dados lá no grupo do WhatsApp. Só que tem um detalhe. A hora que você fizer, se você fizer ainda hoje, você vai mandar o comprovante para mim. Ou se você quiser que o João ore juntos, daí a gente vai marcar pra gente orar com você amanhã, tá? Porque hoje acho que ele não vai conseguir. Ele tá um evento da empresa. Você vai mandar o comprovante, nós vamos marcar, porque eu e o João nós vamos ligar para você. Nós vamos fazer uma chamada de vídeo para que nós possamos liberar essa bênção sobre a sua vida e para que definitivamente você possa acessar essa nova estação e que você possa viver, assim como eu e o João já vivemos um milagre, porque não tem outra explicação do que a gente viveu de ontem para hoje. Assim como nós já vivemos um milagre. Nós queremos declarar que, de igual forma, vocês também possam viver esse milagre na vida de vocês. Amém? Eu vou deixar uma musiquinha de fundo aqui. E aí você vai pegar a sua maçã e o seu mel, ok? Porque nós vamos agora comer juntos e declarar juntos que o nosso ano seja mais doce do que o mel. É. Vou pegar aqui, gente. Karina, não é o da companhia de Daniel. Essa oferta de Pidyon Nefesh é uma oferta do sacerdote, tá bom? Então, não é da companhia de Daniel, é o meu, tá? Essa oferta só pode ser feita em Rosh Hashanah? Não necessariamente, Aline. É porque o que acontece? Lembra que em Rosh Hashanah nós estamos vivendo esses 10 dias de julgamento. É um tempo de julgamento. E o objetivo principal dessa oferta
é fazer com que o julgamento de Deus sobre as nossas vidas seja amenizado. Então, esse é o tempo propício por conta disso. Porque esse julgamento de Deus, aquilo que fizemos de errado, as escolhas que fizemos no tempo anterior que desagradou o Senhor, há um julgamento. Sobre isso é como se esse julgamento fosse amenizado, ok? Mas não é só nesse momento que essa oferta é feita, tá bom? E a Adri colocou aqui sobre o valor. Amados, o valor é aquilo que Deus colocar no seu coração. O João ontem me fez uma pergunta violenta. Viver com o João não é fácil, ok? Porque é uma oferta de resgate da alma, certo? Ele vira para mim e pergunta assim: quanto vale a nossa alma? Tenta responder para você. Quanto vale a tua alma? Não existe valor para alma. Por isso, queridos, que não pode ser uma oferta motivada pelo seu bolso. Não pode ser uma oferta motivada pela sua conta bancária. Precisa ser uma oferta que realmente seja condizente com aquilo que você está pedindo para que o Senhor amenize na sua vida. Quanto vale o seu casamento? Para quem está com problema de casamento. Quanto vale a vida dos seus filhos para quem está com problema com os filhos? Quanto vale um emprego tranquilo, que você se sinta em paz? São coisas que não têm preço, amados. Por isso que precisa ser uma conexão tua com Deus. E pode ter certeza que se você se comprometer com Deus, se você orar, e você realmente pedir ao Senhor, Senhor, qual é o valor dessa oferta? Ele vai falar para você. Ele vai falar para você. A questão é que você precisa estar pronto para ouvir. Porque às vezes ele vai te falar um valor que não agrada os seus ouvidos. Amém? E eu falo isso porque, de novo, né? É a vida que eu vivo com o Ju. É a vida que eu vivo com o Ju. Amém? Claro que corta. Amados, pega aí a sua maçã. Gente, olha a minha maçã. É quase a maçã lá da Branca de Neve, né? Eu fiz questão de pegar uma maçã bem. Olha que maçã mais linda. Até lustrei a bichinha aqui, ó. Então você vai pegar a sua maçã. Pink. Então, corta aí um pedaço da sua maçã. Eu vou ser simpática aqui com os meus coleguinhas. Pegou para todo mundo? E aí, queridos, no nosso caso a gente vai chá mesmo, tá bom? Você pega esse mel e assim, ó, mas derrama. Na proporção que você quer o teu ano doce, você chuncha essa maçã aí no mel. Deixa eu pegar uma música alegria aqui, né? E aí você meleca essa maçã no mel. Vai dar uma bela documentada, né? Quem tá casado aí com o marido, já dá um beijão na boca, bem gostoso. E fala que seu ano novo seja doce como mel. Quem não tá, beija o rosto do coleguinha. E declare que seu ano seja tão doce como mel. Dá mais mel, bem doce. Quem tá com os filhos, abençoa seus filhos. Declare que são doces como mel. Declare em nome de Jesus. Ó.
Deliciem, queridos, porque hoje é dia de celebração. Hum. Peraí, gente, não sai não que eu quero orar ainda. Dá mais um pedaço aí. A Lisandra e o Rafael, gente, eles estão na lua de mel. Meu Deus do céu. Ó, o Rafael tá até murcho lá, ó. Pode ver. Lisandra, cuida do meu filho. Olha lá, ó. Diz o João que diz que a hora que a orelhinha dele tivesse murcha, que era pra Lisandra parar um pouquinho. Entendeu? Vocês soubessem onde eles estão, gente. Meu Deus. Fala aí, Rafael, tá precisando de ajuda? Quer que manda o SAMU? Não, né? Pensa, Tá tudo gente. certo, a gente agora tá em casa, Flávia, porque amanhã é dia de trabalhar, né? Mas não é por isso que tá murcho. Viu? Gente, eu nunca vi o Rafael tão feliz nessa vida. Emagreceu 5 quilos, gente, de sábado pra cá. Entendeu? Nunca treinou tanto. Glória a Deus, aleluia. Quem que é o próximo? Quero saber quem é o próximo. Temos o casamento da Caroline. Também tá achando. Bora fazer oferta de pedir na festa e pedir marido. Amém. Amados, vamos orar? Nós ainda temos um banquete aqui. Eu espero que você também tenha um banquete na sua casa, para você celebrar com a sua família. Para você se lembrar que uma das coisas que Deus mais te agrada é de nos ver alegres. Deus é festeiro, gente. Deus é festeiro. Ó, Deus gosta casamento. Tanto de festa que tem bíblica, que Deus é festeiro, que Deus gosta de nos ver alegres, felizes. Amém? Então, coloca a mão no teu coração aí, mesmo melecado de mel, não tem problema, depois você toma banho, coloca a mão no seu coração aí. Eu quero que você mesmo comece a declarar. Lembra que esse ano é um ano de declarações proféticas. Eu quero que você comece a declarar vida sobre você. Eu quero que você comece a declarar que você entra nessa estação de gozo, de regozijo, que mesmo diante do desafio, a fé vai ser uma marca na sua existência, que você vai viver esse novo tempo ao lado das pessoas que você ama, que você vai ver os seus filhos conquistando a terra, que você mesmo vai conquistar a terra, que você vai viver plenitude e harmonia na sua casa, que você vai ter felicidade, abundância emocional, abundância espiritual, que Deus ele vai se fazer provisão na sua vida, e que tudo aquilo que está preparado para você, você vai acessar a partir dessa estação. Pai, na autoridade do nome de Jesus, como apóstola, Pai, das nações, como líder, Senhor, da companhia de Daniel, eu quero agora, Senhor, diante dos teus filhos, diante dos anjos, Pai, declarar um ano bom, um ano doce, Shana Tová Umetuká, para cada um dos meus filhos, para cada um dos meus amigos, para cada um dos nossos convidados nesta noite. Pai, eu quero declarar o início dessa nova estação. Eu quero decretar a abundância do Senhor, Pai, sobre as nossas relações, sobre as nossas emoções, sobre os nossos bens. Que o Senhor nos torne administradores como José, com discernimento, sabedoria, ousadia. Pai, que o Senhor reserve sim os lugares altos, mas que nos lugares altos, Pai, nós possamos nos lembrar de quem nos colocou nesse lugar. E que possamos nos lembrar, ó Pai, porque esta também é a proposta de Rosh Hashanah, que fomos chamados por cabeça e não por cauda. Fomos chamados para governar. Então, que o teu governo seja estabelecido sobre a vida de cada um de nós e que tenhamos, Pai, todos nós,
um ano bom e doce, e que seja mais doce do que o mel, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu abençoo vocês, queridos, que vocês tenham uma noite de muita alegria e de muito regozijo no Senhor. Shana Tová Umetuká. Tenham todos um ano bom e doce. Beijo, queridos. Deus abençoe muito cada um de vocês. Shalom, shalom.